Bom dia. Lucas 9, versículo 22. Lucas capítulo 9, versículo 22. Jesus disse assim: pois é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja assassinado e ao terceiro dia ressuscite. Olha, é preciso, falando só com os discípulos, é preciso que algumas coisas aconteçam comigo. Vai ser preciso, por exemplo, que eu passe por muitos sofrimentos. Eu vou enfrentar muito sofrimento. Ele falando isso antes de acontecer, e nós vimos o sofrimento que ele passou. Né? Ele falou, olha, vai ser necessário eu ser rejeitado aí pela liderança religiosa, ao chefe do sacerdote, né? Pelos mestres da lei. Eles vão me rejeitar. Vão mandar prender. Eu vou ser assassinado. Mas com 3 dias eu vou ressuscitar. E assim aconteceu. Nós vimos os religiosos aqui que falavam que amavam a Deus, que obedeciam a Deus, aqueles que falavam que eram servos de Deus. Estes perseguiram Jesus, caluniaram Jesus, prenderam Jesus, espancaram Jesus, crucificaram Jesus até a morte. Esses que falavam que era servo de Deus. E até hoje eles continuam falando, achando que são servos do Senhor. Não foram os romanos que fizeram isso com Jesus, foram os judeus, os praticantes da lei de Moisés. Jesus sabia tudo isso tinha que acontecer com ele, tudo tinha, ele iria passar. E ele passou. Jesus passou. Mas ainda hoje ele continua passando. Porque a nata religiosa, a liderança religiosa, não aceitam Jesus, o perseguem até hoje. A Igreja Católica persegue, criando um monte de outros deuses, imagens, uma série de outras coisas, para substituir Jesus. E querem um Jesus deles, é um Jesus diferente, que aceite tudo isso. Os evangélicos também continuam perseguindo Jesus, porque eles não querem um Jesus que exige santidade, um Jesus que não permite as negociatas. Nós vimos ainda ontem o exemplo, quando ele mandou os discípulos, você não pode cobrar nada, tem que confiar, depender em mim. Então esse Jesus eles não querem, continuam perseguindo e apresentam um outro Jesus. Eles querem um Jesus bonzinho, que concorda com o pecado, tolerante com os erros. E que pode, só a única função desse Jesus que eles querem é só de abençoar, enriquecer, prosperar. E esse não é o nosso Jesus, não é o Filho de Deus. O que eles querem, que já pregou, o que eles ensinam na verdade, é o diabo. Tá? É o diabo que eles apresentam. Esta que é a realidade. Então, vamos tomar cuidado se nós não estamos perseguindo ainda Jesus. Se você não quer perseguir Jesus, vive esse evangelho. Pratique esse evangelho. O evangelho da cruz. O
você está querendo alguma coisa diferente, você também é um dos perseguidores de Cristo. Versículo 23. Jesus agora falando para o povo, as multidões todas ali, ele disse assim: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Ah, eu quero seguir Jesus, Jesus é o meu Deus, eu vou seguir ele até o final. Será que é isso mesmo? Para você seguir Jesus, você tem que negar a você mesmo. O que é negar a você mesmo? É você, por exemplo, não estar preocupado com as coisas materiais. Não estar preocupado com as coisas físicas. Mas simplesmente viver pelo Evangelho. Seguir Jesus. Obedecer a Jesus. Só praticar a palavra dele. E nada mais. Ah, não tem essa aqui. Não. Só vai viver de acordo com a palavra dele. O que ele fala, você faz. Ah, pastor, mas eu tenho que preocupar com isso. Não tem que preocupar, porque fulano, Bertano, a religião, não interessa o que quem quer que seja fale. Certo? Jesus fala. Ah, pastor, lá na igreja, lá, pastor falou isso, aquilo, tá, não interessa o que ele falou. O que Jesus diz na Bíblia aqui para você? O que ele fala que é válido. O restante não tem nenhum valor. Nenhum valor. Não importa. Então, Jesus está falando, está mostrando. Se você quer seguir ele, tem que viver do jeito que ele manda. Porque esse negócio você fala que é seguidor de Jesus só porque você vai aí em congregação, em denominação, em algum templo aí, fica orando, falando isso, falando aquilo. Mas as suas preocupações são outras. Pensa direitinho. Você só não passa de um religioso, de uma religiosa, e você vai padecer toda a eternidade. Ele diz, se você quiser seguir, você tem que tomar sua cruz. Dia após dia. Dia após dia. Dia após Jesus. Caminhar atrás de Jesus. Cruz é símbolo de sofrimento, de dor. Jesus está falando aqui, você vai ter seu problema, vai ter aflições, vai ter lutas, vai ter batalha, mas você tem que perseverar. Tem que continuar. Tem que lutar. É isso que é preciso. Você não vai conseguir nada. Seguir Jesus. É lutas. Então vamos lutar. Vai lutar de acordo com a palavra de Deus. Ah, não, se você está sendo perseguido, está sendo mandado embora, você está devendo, você está fazendo isso ou aquilo, sendo rejeitado, humilhado por viver a palavra de Deus, glória a Deus. Agora, se você está vivendo de maneira errada, essas coisas estão acontecendo em virtude dos seus erros, é outra coisa. Temos que aprender a viver a palavra de Deus. Viver o Evangelho do Senhor. É isso que é preciso. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Pastor, se eu falar, tem alguns países aí que estão matando mesmo, literalmente falando, estão degolando, fuzilando quem é cristão, quem ama Jesus, quem pratica o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não importa. Se tiver que morrermos e não negarmos a Cristo, nós seremos salvos. Eu tenho dito, nós vamos chegar a um tempo que a maioria, olha, eu vou ser otimista ainda,
mas eu digo que pelo menos 90% dos que se intitulam evangélicos, crentes e tudo mais, vão negar a Cristo. Quando? Quando chegar a obrigatoriedade de usar aquele chip aqui na mão ou na testa. Vão negar. Ah, não, Deus não quer que eu passe fome, não. Ah, Deus não quer que meus filhos passem fome, que meus netos passem fome, que a minha esposa, meu marido, não. Eles precisam do medicamento e para mim comprar eu tenho que ter. Deus vai entender. Ah, Jesus compreender. Não vai. Há mais de 2000 anos atrás ele avisou que isso chegaria, que quem cedesse estaria negando ele vai para o inferno. As pessoas vão negar a Cristo, vão se envergonhar dele, como hoje muitos fazem. Ah não, na hora do aperto, ah não, Deus vai entender, eu tenho que contar mentirinha aqui, porque senão não vou conseguir um emprego. Ah, senão não consigo financiamento, senão não consigo comprar isso, eu não consigo aquilo. Está negando a Cristo. Doa o que doer, aconteça o que acontecer, nós não podemos negar, nós temos que perseverar. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Porquanto, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta eu ser um homem extremamente realizado, financeiramente, profissionalmente, aqui em todas as áreas, respeitado, tudo, mas depois eu vou para o inferno? E assim nós vemos muito, nós vemos líderes religiosos aí que estão riquíssimos, milionários. Tem alguns até que usam extremos, eles são bilionários, tá? Bilionário é que aqui já está na casa dos bilhões, não mais de milhões, mas que tem bilhões. Então o que acontece? Ah, não, tem não sei quantas congregações de seguidor, sou isso, sou aquilo. Pois é, mas infelizmente ele pode ganhar tudo isso, mas vai para o inferno. Só isso. Porque o que ele faz não é pregar o evangelho do Senhor, não é viver o evangelho do Senhor. Não adianta eu ganhar tudo. Não adianta eu ter milhões de seguidores. Ah, ter milhões de seguidores na internet. Eu ganho isso, ganho aquilo, eu sou isso. Mas a hora chega na hora da minha partida, eu vou para o inferno. Nós vimos que Jesus mandou fazer o quê? Se quiser seguir, nós temos que negar nós mesmos. Ah, pastor, mas se fizer isso, fizer aquilo, nós não temos que fazer nada, nós temos que viver o evangelho. É isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a negar nós mesmos e seguir a Cristo. Senão nós vamos padecer por toda a eternidade. Nós lemos hoje Lucas. Lemos Lucas 9 até o versículo 25. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 26. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.